com a escuta. A escuta é um processo curativo, como falar também. Então, o quanto vocês estão ouvindo com profundidade o cliente de vocês, às vezes ele está entregando a chave para você convencê-lo. Só que você está impermeável. E aí você não percebeu. É muito importante vocês entenderem uma coisa. O seguro de vida é importante para todo ser humano na face da Terra. E se você não conseguiu convencer uma pessoa, é porque tanto você quanto o outro foi incompetente para alcançar essa consciência. Isso é um símbolo. Isso é um aspecto simbólico. Quando o outro não compra, quando eu tomo um C2, quando eu tomo um delay, eu tenho que trazer para mim essa responsabilidade. Eu não alcancei a capacidade de tocar o outro com profundidade para revelar essa verdade. Essa pessoa não vai comprar o seguro, na realidade, ou porque ela já tem, então ela não vai comprar de você, porque ela já é cliente, então ela já tem. Ou porque ela não tem dinheiro mesmo. Do contrário, é falta de capacidade nossa de fazer essa pessoa chegar nesse grau de consciência. Essa é uma realidade, é uma verdade que a gente precisa alcançar e suportar. E tudo bem eu ainda ser incompetente para um monte de coisa. De acordo com como eu olho para o mundo, eu posso ter esse entusiasmo. A cada pessoa que eu não conseguir tocar, eu me animo para me desenvolver. Vamos lá. Então, vou mandar 3 imagens agora, porque eu quero melhorar a vida de vocês. Olha aí. Primeiro, a imagem aí das estruturas cerebrais. E o que é um neurotransmissor? A definição: são substâncias liberadas pelo terminal do axônio de um neurônio pré-sináptico após desencadeamento do potencial de ação. Essas substâncias, através da sinapse, atingem a célula-alvo, inibindo-a ou excitando. Então, estamos aqui entrando na engenharia do nosso cérebro. Eu quero que vocês... nós temos uma farmacologia, nós temos uma indústria farmacêutica dentro de nós. Eu quero que vocês abram esse quadro, tá? Dá para ver aqui? Não. É onde está aqui os neurotransmissores, o hábito e o efeito sobre a vida. Então vamos lá. Dopamina, essa estrutura aí molecular, né? Hábito, expressar gratidão, recordar momentos agradáveis e fazer exercício físico. Efeito sobre a vida, reduz a ansiedade, melhora o ânimo e gera energia e motivação. Tudo isso que eu vou falar sobre neurotransmissor está ligado à primeira frase que eu descrevi, do filósofo. Como eu olho para o mundo e como eu ajo no mundo. E o significado e a profundidade que eu dou para as coisas. E como isso vai mexer com o meu cérebro. Então, como que eu estou procurando traduzir a filosofia no aspecto prático. Então, como que eu modifico o meu olhar, a minha ótica? Expressar gratidão. Ele não está falando apenas sentir. Ele está falando expressar. Eu posso bater, de novo, eu posso bater o olho aqui e ver a lógica. Qual que é o aspecto do logos que está inserido no expressar gratidão? Eu passei um tempo com um ritual de todos os dias de manhã escrever os 50 motivos pelos quais eu sinto gratidão naquele instante na hora que eu acordo. E procurar de um dia para o outro não repetir os 50 motivos.
Experimentem isso por 7 dias. Você acorda, pega papel e caneta, sentado antes de levantar. Nem levanta. Já está do lado da cama. Falar, caceta, agora eu tenho que achar 50 motivos pelos quais eu tenho a chance de sentir e de expressar minha gratidão. Aí você já começa o processo meditativo. Você já começa a olhar para dentro, para fora. Daqui a pouco você está agradecendo pelas galáxias, você está agradecendo pela célula, pela fusão nuclear, pela hidrelétrica, você começa a viajar. E você começa a ter uma dimensão de mundo que fala, puta que pariu, o que é isso? Quanta coisa tem ao meu redor e que eu estou insensível a isso. E isso gera dopamina. E dopamina reduz a ansiedade, o mal do século. O mal do século, a ansiedade. O que é ansiedade? A antecipação do medo. Uma pessoa com um grau de ansiedade acelerado é uma pessoa que está com a sombra do medo ao redor dela. E uma pessoa sobre ansiedade extrema, ela tem uma descarga de noradrenalina, adrenalina e cortisol no corpo que é extremamente tóxico e que destrói as células. E que no processo de renovação celular, essas células são enfraquecidas. Então, reduzir a dopamina é o remédio contra a ansiedade. E expressar gratidão é um dos recursos para combater a ansiedade. Então, se você reclama, parabéns, Marta. Se você reclama, o que é reclamar? É clamar 2 vezes. E clamor é um pedido forte. Se você reclama, você está pedindo no mínimo 2 vezes aquilo que está te atrapalhando. Então para de ser chato e para de reclamar. Porque você está invocando o caos para sua vida. Porque tem uma parte do cérebro que não reconhece o não. Tudo é afirmação. Então, se eu reclamo por uma parte do cérebro, eu estou afirmando a presença daquilo na minha vida. Serotonina. Até porque reclamar não é uma estratégia. Já diz o cara que tem uns trocados. Comer alimentos ricos em triptofano, carne, peixe, daí tá fácil, né? E demonstrar otimismo. O que é demonstrar otimismo? Demonstrar otimismo é demonstrar coragem. Coragem, quanto mais eu tenho votos de confiança, mais coragem eu tenho. Quanto mais causa eu tenho, mais coragem eu tenho. Uma mãe ou um pai é capaz de enfrentar várias pessoas armadas e é capaz, inclusive, de morrer por conta do seu filho. Ou logos. A lógica não faz sentido nenhum. Na lógica não faz. No logos, você está disposto a morrer por uma causa. Pelo logos, uma pessoa doa um rim para alguém da família que está precisando de um transplante de rim. Pela lógica, não faz sentido nenhum viver com um rim só. Então, demonstrar otimismo é ter uma causa maior, é ter coragem, é depositar na urna da vida votos de confiança. E aí você libera serotonina, regula o humor, melhora o ritmo cardíaco e facilita as tomadas de decisões. Olha o poder da serotonina. Regula o humor. Nós falamos a respeito do humor, a maneira como eu olho para os mundos. Melhora o ritmo cardíaco. Isso daí vai me dar longevidade. Como que a musculatura do meu coração funciona. E facilita uma das coisas tão importantes na vida de todos nós, tomada de decisões. Lembrando que o samurai toma uma decisão em até 7 respirações,
Porque a dúvida, né, na Índia, né, na cultura indiana, a dúvida é treva. Quem está na dúvida está na treva, está na escuridão. Então, tomar uma decisão em até 7 respirações é sair o mais rápido possível da treva e entrar na luz. Mesmo que erre. Por quê? Porque rapidamente você vai reconhecer que errou e até 7 respirações toma outra decisão e segue o jogo. O não sei é uma decisão, tá? Quando eu decido que eu não sei, é uma decisão. Então, às vezes, eu preciso tomar uma decisão que eu não sei. E, na sequência, tomar outra decisão. Eu preciso saber. Ou, uma outra decisão. Eu não quero saber. Por questões éticas, morais e seja lá o que for. Pelo logos. O logos vai ser o crivo. Melatonina. Tomar sol ao longo do dia e dormir em ambiente completamente escuro. Sem celular ligado perto de vocês. Sem televisão no quarto. Com a luzinha do stand-by acesa. Sem televisão no quarto, de preferência. E se ela está no quarto, desligada da tomada. Muitas pessoas fazem de tudo para não ter melatonina e tomam melatonina. Olha que espetáculo. Né? Eu estou querendo achar o logos disso. Ainda não encontrei. Mas não tem para mim nem lógica, nem significado. Melhora a qualidade do sono e atua na regeneração celular. É a fonte da juventude, gente. Melatonina é a fonte da juventude. Dormir bem é o fundamento básico para o guerreiro acordar no outro dia, levantar e continuar sua batalha. Noradrenalina, receber massagens e fazer atividades físicas que exercitem o sistema cardiovascular. E aqui eu estou falando, receber massagens, ou seja, a importância do aspecto sinestésico, a importância do tato, a importância da pele como grande órgão do organismo. E receber massagem forte, com força, e exercício que altera o seu batimento cardíaco. Vai liberar noradrenalina. Reduz o estresse, mantém o corpo alerta e facilita os processos cognitivos de aprendizagem, criatividade e memória. Combate Alzheimer, combate demência. Então, como que nós estamos? Fazer só uma caminhada não é o suficiente. Eu preciso realmente alterar meu batimento cardíaco. Eu preciso gerar estresse no meu batimento cardíaco para combater o estresse. Então, todos os dias, tem que suar uma camisa por dia. Tem que suar uma camisa por dia. Ocitocina. Dançar, abraçar, receber presente, fazer carinho e toques corporais. Gera bons sentimentos, como confiança, respeito e segurança. Gera também bem-estar físico e emocional. Né? Não é à toa que vocês fazem 3N, ganha sushi, pizza, palminha, né? Ganha os mimos, né? Por quê? Porque libera ocitocina. Agora, esse é um dos motivos dos quais também, né? A pandemia tem sido bem cruel, porque diminui os toques, diminui essa coisa da vida, do dançar, das festas, né? As pessoas dentro de casa também param de se tocar, porque está vendo todo dia, vai perdendo um pouco o sentido, né? E aí as pessoas diminuem a ocitocina. Então, perde os bons sentimentos, como confiança, respeito e segurança. E quando eu perco o sentimento de confiança, respeito e segurança, o que eu estou entrando? Num processo de depressão também. Então, a perda, né, a diminuição de ocitocina, isso que a gente chama de amor, por exemplo, no momento do parto, a mulher tem uma descarga gigantesca de ocitocina no corpo. A depressão pós-parto é quando alguma coisa interrompe essa descarga de ocitocina. Porque imagina uma coisa, tanto falando do logos, qual é a lógica de ter filho?
tem lógica. Você vai perder liberdade, você vai perder dinheiro, você vai perder sono. Você nasce uma figura inútil, que não sabe dormir, não sabe virar, você tem que fazer tudo. Vai ficar de madrugada, que a porcaria vai ter febre, vai encher o saco, entendeu? Você perde. Não tem lógica. Ter um filho não tem lógica. Eu tenho 2. Não tem lógica. Mas a gente tem. E pelo símbolo e pelo aspecto simbólico, tem uma descarga gigantesca de ocitocina. E é esse amor. Então, quando você sente que você deixou de amar alguém, a esposa, o marido, seja lá quem for, é porque, de alguma maneira, naquela relação acabou esse neurotransmissor. E, ao longo do tempo, o contato com aquela pessoa, pela maneira como vai diminuindo ternura, afeto, toque, vai minguando a relação de ocitocina com aquela figura que está convivendo com você. Então, a gente precisa manter, sustentar o processo de ocitocina no corpo. GABA, meditação e atividade física direcionada e regular e tomada de decisões rápidas. Diminui a ansiedade, aumenta o relaxamento e ajuda no ganho de massa muscular. Então, vamos lá. Meditação. Então, o grande hormônio liberado no processo de meditação é essa estrutura molecular chamada GABA. E atividades físicas direcionadas e regulares. Já é um outro tipo de atividade física. Então, a outra eu preciso de alterações intensas de ritmo cardíaco, essa eu preciso mais do flow. Aí sim, a caminhada, aquela corrida naquele trote leve, gera GABA. Diminui a ansiedade, aumenta o relaxamento e você tomar decisões rápidas. Ficar muito tempo na dúvida vai diminuindo a sua quantidade desse neurotransmissor. O que é isso? Procrastinação. Ah, eu tenho que fazer TA e não faz. Ah, eu tenho que pegar a recomendação e não faz. Aí você vai, o que você vai matando? Isso aí. Aí, ao invés de diminuir a ansiedade, você aumenta a ansiedade. Ao invés de você relaxar, você fica mais tenso. E ao invés de você aumentar sua massa muscular, você perde massa muscular. Então, olha como a procrastinação é tão prejudicial para a saúde. Nós temos que ser rápidos nas decisões. Rápido, ágil. 7 respirações, toma uma decisão. Ou eu vou, eu não vou, eu não sei. Não sei, é uma decisão. Agora, então, ou eu faço TA ou eu não faço TA. Dificilmente você vai responder para isso, não sei. Você não vai se fingir de besta. Você sabe o que você precisa fazer. Então faz. Ah, eu preciso melhorar minha lista. Ou então fala, não faço e pronto, assuma as consequências. Né? Assuma a bucha. Agora, não fazer e achar que os resultados não vão ser conectados à realidade, aí a gente tem que realmente medicar. Aí tem que entrar com medicação. Endorfina. Atividade sexual, dar e receber carinho, sorrir, estar em contato com a natureza e comer chocolate. Também dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Reduz a depressão, gera sensação e bem-estar e felicidade. Tá? Então, essa endorfina, atividade sexual, como está a libido de vocês? Como está o ritmo dessa libido? É muito importante. Então, olhe para isso. Não é o que você conta para o mundo, é a realidade. Né? Não é o que você conta para os amigos. Eu sou. Né? Olha de verdade. Né? Se está valendo mesmo. Se aguenta o tranco. Então, vamos lá. Ritmo, dar e receber carinho. Isso também pode ser dentro da mesma atividade sexual. Sorrir também pode estar dentro. Estar em contato com a natureza, dá para fazer lá. E comer chocolate. Tudo lambuzado, é um fetiche, né? Dá para fazer dessa forma também.
né? De preferência acima de 70 cacau, que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Faz lá um banho-maria, derrete, lambuza, faz lá um esquema e no meio da folhagem, vai, é show. Reduz a depressão, ou seja, isso é um remédio gigantesco para a depressão. Gera a sensação de bem-estar e felicidade. Observa uma coisa, nenhuma dessas coisas aqui, nenhum neurotransmissor desse está pedindo para você ter uma conta gigantesca de dinheiro. Nem está falando que você tem que fazer 2 vezes por ano uma viagem para a Europa. Todos esses neurotransmissores são feitos de forma muito democrática, simples. Pode estar no dia a dia, pode estar na rotina. Isso daqui tem que virar hábito. Hábito. Para virar hábito, vocês lembram a regra que eu coloquei do hábito? Como que é a construção até chegar no caráter? Lembra que eu falei no nosso encontro anterior? Então vamos lá. O pensamento. Então eu começo a construir a estrutura do pensamento. Esse pensamento vai gerar um impulso elétrico, que vai gerar uma reação química, na maioria das vezes no hipotálamo e nas glândulas do corpo. Essa reação química vai gerar um impulso. O impulso vai gerar a atitude vai gerar o comportamento vai gerar o hábito vai formar o caráter. E para que eu construa hábitos, eu preciso de rituais. Para que eu construa rituais, eu preciso de liturgia. Para que eu tenha liturgia, eu preciso ter figuras simbólicas. Eu preciso do logos. Para eu ter logos, eu tenho que rever a maneira como eu olho para o mundo. Para eu ter logos, eu preciso de ótica, do olhar, de como eu olho para as coisas. Eu tenho um grande objetivo nesse treinamento com vocês. Desconstruir as crenças e um jeito de olhar distorcido e nocivo para as atividades ordinárias de vocês. Nós não alcançaremos o extraordinário sem a prática constante de operações ordinárias. Nós precisamos de operações ordinárias constantes para alcançar o extraordinário. Então eu quero desconstruir, acabar com preconceitos de que isso é ruim, de que isso é chato, de que isso é insuportável, de que isso é um jeito de olhar. E isso define o humor. E isso ataca o cérebro. Então vamos. Oi. Você já fez Fala, ou teve alguém que tenha feito e tenha surtido efeito, que eu achei bem legal, assim, que são atividades até que simples de se fazer, né? O que você falou, não tem nada extraordinário aqui. Eu acho que requer um pouquinho de disciplina mesmo. Mas, por exemplo, fazer uma tabelinha em cima dessa tabela que você deu aqui, dessas substâncias neurais aqui para uma rotina. Você fez fazer isso? Fazer uma tabela? Em cima de... Fazer uma tabela que eu digo assim, fazer uma rotina em cima dessa tabela para tentar... Exatamente, entendeu? Normalmente eu falo assim, quem dá a ideia já é voluntário de fazer e distribuir para o grupo. Então, o senhor está convocado a fazer essa tabela e distribuir aqui para o grupo, disponibilizar, né? Porque se o universo concedeu a você a ideia, é porque ele também está preparando o escolhido. Né? Ele Vocês não vão ter que fazer sexo na hora que eu mandar, já pararam para pensar nisso, não? Olha... Todo mundo vai ter que transar na hora que eu mandar, hein? Então, revisa o horário, viu? Não, mas tá bom. Brincadeiras à parte, eu vou fazer. Pode deixar. Então, tá bom. Então, você faz e até a próxima... você coloca ali como uma recomendação. Né? Então, o Felipe recomenda. Né? E aí você coloca lá 3 opções. Então, já faz com 3 opções. Né?
Que aí cada um olha ali e você se torna, então, um facilitador das coisas. Eu até falei essa frase aqui abram aí, eu até falei essa frase no nosso encontro anterior, mas eu trouxe, então, fui buscar o autor dela, né? Então, esse escritor fantástico, ele diz: já sofri por muitas coisas em minha vida, a maioria delas nunca existiu. Então, olha isso, já sofri por muita coisa na minha vida, a maioria delas nunca existiu. É como eu olho para o mundo. Então, por quantas coisas vocês estão sofrendo hoje que não existe? Não existe. Simplesmente não existe. São coisas, são ilusões de ótica da cabeça de vocês. Inclusive, vinculado à atividade de vocês. Vou pegar uma outra frase aqui. E aí a gente já vai entrar num outro estudo. Então vamos lá. Esse médico fantástico, ele diz: a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o primeiro passo para a cura. A imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o primeiro passo para a cura. Então nós temos que estudar uma ciência chamada ciência da paz, a paciência. Ela é uma ciência. Ela é uma faculdade. A paz é uma universidade, com várias matérias. Várias são as matérias da paz: tolerância, coragem, calma, serenidade, equilíbrio, compaixão, perdão, desculpa. Então eu preciso, para conhecer a paciência, adentrar nessa universidade, para manter e sustentar um estado de paz. Então aquilo que estamos imaginando pode nos adoecer. Desenvolver uma tranquilidade que está relacionada à confiança é um grande passo, também é metade da cura. Por isso que todo doente é um paciente. Porque ele tem que exercitar a paciência, ele tá fazendo uma imersão nessa ciência da paz, enfrentando um processo de se pacificar. Então eu quero que vocês reflitam como, de novo, a imaginação é um jeito de olhar. Está vinculado lá ao princípio da frase. Ah, eu já estou imaginando que o cara não vai estar nem aí para mim, eu já estou imaginando que vai dar delay, eu já estou imaginando. Você está sofrendo por um monte de coisa que ainda nem existe. Então, como está um dom? Porque a imaginação é um dom. E como nós vamos responder a pergunta, né? O que fizeste com os talentos que eu te dei? O que nós estamos fazendo com esse talento, com esse dom da imaginação? Nós estamos usando essa imaginação para evoluir, para edificar, ou nós estamos usando essa imaginação para nos adoecer? Nós estamos usando a imaginação para ser produtivo, nós estamos usando a imaginação para ser consecutivo, nós estamos usando a imaginação para fazer PA alto, ou nós estamos usando a imaginação para ficar pessimista? Vamos lá. E aí o Osho diz uma coisa: confiança não significa
que tudo vai dar certo. Confiança significa que tudo já está certo. Eu acho essa frase fantástica no sentido da confiança e da fé, porque a primeira, já por si só, já gera ansiedade, né? Tudo vai dar certo. Já é uma coisa assim que eu tenho que ficar esperando. E aquilo que eu estou esperando e que não acontece do jeito que eu quero, o que é que acontece? Frustração. Agora, o que eu estou vivendo hoje, não importa como esteja, está certo, porque isso está no lugar de me desenvolver. Para eu ter essa consciência, eu preciso entender de fato que o sentido da vida é evoluir. Se o sentido da vida é ser feliz, entra a primeira frase. O primeiro princípio dessa frase. Se o sentido da vida é evoluir, é o segundo estágio da frase. Então, se eu estou aqui para ser feliz, puta, eu não sustento a felicidade. Então, tudo tem que dar certo em algum momento. E aí eu entro no conto de fadas, que em algum momento, depois de toda a tragédia, foram felizes para sempre. Aí eu entro no mundo do Walt Disney. Agora, tudo está certo, eu preciso entender por que o que eu estou vivendo agora está certo. O que isso quer transformar o meu jeito de olhar para o mundo? O que isso está me fazendo evoluir? Seja para celebrar, porque as coisas estão boas, seja para transformá-las, porque as coisas estão ruins e eu tenho poder para isso, seja para me transformar, porque não está bom, eu não tenho condição de transformar isso que está aí fora, mas eu tenho poder para transformar o que está dentro. Sobre tudo isso que nós falamos até agora, alguém tem alguma pergunta? Porque eu vou entrar num outro tema agora. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Abram aí essa imagem. Nós vamos falar agora sobre Enneagrama. É o seguinte, essa ferramenta, uma ferramenta que começa há mais ou menos 3.500 anos, na região da Babilônia. E eles começaram a perceber que a condição humana, ao longo do tempo, ocupava alguns tipos de personalidade, que essas personalidades se repetiam. Ao longo do processo, desde a Babilônia, esse conhecimento foi muito estabelecido dentro das ciências ocultas, dentro das seitas do ocultismo, até mesmo no universo de Pitágoras, né? Os pitagóricos, que eram as pessoas que conviviam ali, que Pitágoras não era apenas um matemático, ele era uma pessoa que procurava entender as ciências que as pessoas não conseguiam enxergar. Então eles perceberam que era uma ferramenta muito forte de conhecimento das personalidades humanas, inclusive de manipulação das personalidades humanas. Por isso que é um recurso muito que eu procuro ter muito critério para quem eu entrego ele, né? A psicologia mais na frente, ela começou a usar para o tratamento de pessoas. E aí vocês vão entender por quê. Porque com o conhecimento do Enneagrama profundo, você convence qualquer pessoa a qualquer coisa. Porque você encontra a dor original de cada um. E ao conhecer a dor original de cada um e conhecer a comunicação que o outro compreende, você pode conduzir essa pessoa para qualquer lugar de acordo com a sua intenção. Então eu peço a vocês que façam bom uso dessa ferramenta. Que vocês tenham por isso que antes de passá-la, eu já vim trabalhando alguns conceitos para a gente poder afinar a estrutura do nosso caráter. Porque o nosso livre-arbítrio nos dá a condição de arbitrar sobre as nossas decisões.
e de como usamos esses talentos. Então, o Enneagrama é um conjunto de um estudo das 9 personalidades primárias que habitam o mundo. Abram aí. Então, vamos lá. Observe aí. Nós temos 9 personalidades no mundo. Depois nós vamos entender, pô, só 9? Essencialmente só 9. Só que elas vão se multiplicando de acordo com como o conjunto acontece, vocês vão entender daqui a pouco. 1. O perfeccionista. Quem é o perfeccionista? O perfeccionista é aquela pessoa, por exemplo, que ela entra no ambiente, o mundo das formas, das regras, das normas, dos ângulos, precisam estar dentro dos ângulos retos. Tudo tem que estar ou é certo ou é errado. Então, se a pessoa vê lá 2 quadros numa parede e ela percebe que um quadro está meio fora do ângulo do outro, aquilo incomoda, dói nela. Ela vai ter muita vontade de ir lá pôr os 2 no ângulo certinho. É uma pessoa que ela procura ser muito correta com as regras e exige que os outros sejam corretos também. É uma pessoa que tende a um aspecto a quase de assim, essas coisas do certo e do errado quase que vira uma paranoia. Em alguns casos até vira mesmo. Uma coisa que tem uma pessoa que tem mais tendência a toque, a transtornos obsessivos, compulsivos. A sombra do perfeccionista é a ira. É uma pessoa que tende a ficar com raiva como um pano de fundo. Por quê? Porque é um caminho, o caminho do perfeccionismo é um caminho de sofrimento. Porque as coisas nunca estão dentro desse perfeccionismo o tempo todo. As coisas são dinâmicas, as coisas se movem, as decisões das pessoas se movem, né? Os objetos são movidos pelas decisões humanas. A casa que está arrumada, logo, se tem movimento, aquilo está desarrumado. Então, a pessoa permanece mais tempo nessa zona turbulenta da frustração. E a permanência na frustração mantém um estado crônico de ira, onde essa pessoa pode explodir ou implodir. Uma pessoa que tem um perfeccionismo e que não tem a natureza de explodir constantemente, essa pessoa costuma ter úlcera, gastrite, esofagite, faringite. Uma pessoa que tende, com perfeccionismo, explodir o tempo todo, costuma infartar ou ter problemas cardíacos. Ou às vezes até mesmo doenças de pele. Pela quantidade, pela medicina chinesa, pela quantidade de ira, de fogo no fígado. 2. O ajudante. O ajudante é aquela pessoa que está sempre olhando a dor do outro, a necessidade do outro. Enquanto o perfeccionista quer controlar o mundo, ele quer controlar porque ele quer um mundo perfeito e isso faz se sentir seguro. O ajudador quer o tempo todo atender às necessidades dos outros. Para quê? Para ter afeto. Então ele encontra rapidamente a carência do outro e procura ajudar aquela pessoa. Ele está carregando 10 sacolas, você está carregando uma e ele pede para você entregar a sacola dele para ele carregar também. Aí ele fala, ó, já que você está só com uma, pega 4 aqui, a gente fica mais ou menos igual. Não. Não, pega, eu já estou carregando aqui, me dá a sua. Então ele o tempo todo está vendo a necessidade do outro, mas para quê? Para atender a carência dele. A sombra do 2 é o orgulho. Enquanto o 1 é a ira, o 2 é o orgulho. E como assim o orgulho? Porque não expor
as suas próprias carências e necessidades, as suas fraquezas, é um orgulho. Ele está sempre forte para ajudar os outros. Então ele é orgulhoso, porque ele não está reconhecendo a sua dor. Ele não está reconhecendo a sua carência. O 3, o realizador. O realizador é aquela pessoa que o tempo todo gosta do fazer. Ele está fazendo o tempo todo. E ele precisa do primeiro lugar. Ele quer ser realizador e quer ser valorizado pelas suas realizações. A sombra do 3 é a vaidade. Porque essa pessoa está disposta ao primeiro lugar, muitas vezes a qualquer custo. Mesmo com mentiras. Então é uma pessoa que ele é realizador, ou de fato, ou pela conversa dele. Então às vezes você vai lá, na hora que você vê mesmo, ele não realiza tudo aquilo. Esse é um candidato perigoso na OT. O cara conta um monte de história. Ele foi campeão até de futebol de botão no bairro. Do campeão mundial de futebol de botão do condomínio dele. Na hora do vamos ver, a realização está muito mais nas histórias, né, sem H, do que nas histórias com H. Então ele é o vaidoso. Mas ele, sim, quando ele está dentro da conexão genuína dele, ele é extremamente realizador mesmo. Por exemplo, um ego 3 bem conhecido, Cristiano Ronaldo. É um grande realizador. Mas antes de bater a falta, é impossível ele não olhar para o telão. Na hora que ele puxa a bermuda, né, dá aquela contraída na coxa, ele olha para o telão e é melhor que o gol. Entendeu? O gol é só a cereja do bolo. Porque a autoimagem já é fabulosa. Né? Então ele está feliz com aquilo. Mas ele alcançou de fato a realização. É um cara que treina até ser o bola de ouro. Né? O 4 é o individualista. É aquela pessoa, aquela figura que não gosta de estar envolvida com o time. Ele não quer fazer o que todo mundo faz. Ele precisa ter um lugar especial, que é só dele. Ele é o original. A sombra dele é a inveja. Então ele está invejando o mundo exterior, mas ao mesmo tempo, ele não vai fazer o que todo mundo faz. Muitas vezes, o ego 4 ele pode estar numa reunião de Zoom com a tela fechada. Porque ele quer o espaço dele muito preservado. É uma pessoa que preza muito pela individualidade dele. Entende? É uma pessoa que busca a essência e a originalidade. Inclusive também é conhecido como o perfil mais romântico. E por isso tende à melancolia. Por quê? A melancolia é romântica. É uma pessoa que, se está tudo bem, ele vai ouvir uma música mais triste para se deprimir um pouco, porque é mais gostoso. Né? Pega lá uns tons menores na música, assim, sofre. E aquilo é saboroso. Entendeu? Então a pessoa, por quê? Ele está vendo o mundo feliz, ele tem inveja daquilo, então ele prefere. E às vezes a gente encontra nessas pessoas grandes colecionadores. Pessoas que gostam de ter coisas que só ele tem. Porque traz o quê? A individualidade e a originalidade. O 5 é o investigador. É aquela pessoa que busca conhecimento em tudo. O Wagner falou enneagrama, a pessoa, puta, como que eu nunca li isso? Eu tenho que ser que já procura no Google, já quer saber, já quer aprender sobre tudo. É uma pessoa que está sempre observando, uma pessoa que normalmente tem um intelecto bem desenvolvido. É uma pessoa que coleciona conhecimento. Enquanto o 4 costuma colecionar objeto, o 5 coleciona conhecimento, livro, tem uma grande biblioteca. E a sombra dele é a avareza. Ele é avarento. É uma pessoa que tem muito conhecimento e avarento até conhecimento. Tanto que muitas vezes ele coleciona conhecimento e não coloca em prática. Ele sabe sobre a turbina de avião. Ele sabe tudo sobre os vinhos.
Só que muitas vezes ele não faz nada com isso. E ele é avarento, ele precisa usar o conhecimento dele para ter até dinheiro guardado, mas não usa. É aquela pessoa que tem muito conhecimento, tem dinheiro, mas você vai num grande restaurante com ele, se é ele que vai pagar o dele, que obviamente ele não vai pagar o seu, ele vai pagar só o dele, ele vai pedir o macarrão ao sugo. Agora, se é você que vai pagar, ele vai dar uma aula sobre trufa e vai pedir a trufa. Entendeu? Então, assim, esse é o 5. O 6 é o guardião. Vocês já vão se identificando aí, eu tenho certeza, identificando um ao outro aí, né? Então vamos lá, o 6 é o guardião, é o leal. É aquela pessoa que é muito importante a lealdade. É muito importante ter alguém que fala para ele que vai fazer uma coisa e faz. Para ele é muito importante o comprometimento do outro com ele. Mas é uma pessoa que carrega na sua sombra o medo. É uma pessoa mais pessimista. É uma pessoa que é aquela história, você fala assim, nossa, vamos fazer isso, uma coisa muito legal. Ele vai, não vai dar certo. É um advogado do diabo, é aquela pessoa, o famoso banho de água fria. Essa pessoa tem sempre um balde de água gelada para jogar nos teus entusiasmos. E ele coloca isso como uma lealdade. Ele coloca isso como uma maneira de te defender. Entende? Ele é o leal. Ele é uma pessoa que está sempre buscando isso. O 7 é o entusiasta. Ao contrário do 6, o 7, se você falar, vamos fazer um happy hour, 10 horas da manhã, você fala isso para ele, ele já está lá às 2 da tarde. Ele já está animado, já está lá, só que na hora que você chega ele já foi para outra, porque a outra está melhor. Ele está sempre buscando prazer. Por isso que a sombra dele é a gula. Ele quer todos os prazeres do mundo. Não gosta de rotina. Precisa o tempo todo de novidade. É uma pessoa que costuma começar tudo e não termina nada. Por quê? Porque terminar exige o quê? Rotina, existe perda da novidade. A conclusão é um processo de que você permaneceu um tempo fazendo a mesma coisa. O 8 é o estrategista. Esse é o líder. É o chefe. É aquela pessoa que gosta de controlar, não pelo perfeccionismo, mas pelo poder. Por ter a sensação de poder. A sombra do 8 é a luxúria. Então ele gosta de ter poder, ele gosta do trono e ele gosta do mundo dos luxos. Porque o luxo expressa o poder que ele tem. Desde a roupa que vai usar, desde dos vários subalternos que o serve. Então ele gosta do quê? Da luxúria. Luxúria em tudo. Inclusive no poder, enquanto o 2 ele quer o afeto, o 8 quer ter o controle sobre o outro, inclusive através do sexo também. O 9 é o mediador. O mediador é o pacificador. É aquela pessoa que costuma pôr panos quentes em tudo. Está sempre querendo manter a paz. Está sempre querendo manter a serenidade das coisas. É aquela pessoa que você pode desabafar com ele que ele vai te acalmar. Se você falar mal de alguém para ele, ele vai tentar te acalmar em relação àquela pessoa. E nunca vai lá levar a fofoca para criar um conflito. Ele vai sempre manter o apaziguamento. E a sombra dele é a preguiça. E ele quer manter o mundo pacífico, que aí não dá trabalho. Que aí ele curte a preguiça dele. É a indolência. Né? É aquela pessoa, vamos trabalhar, você, calma, isso daí vai dar trabalho. Fica quieto, tá tudo certo aqui. Para que nós vamos sair do puff? Tá tudo perfeito. Inventar, trabalhar agora? Para quê? Entendeu? Você vai trabalhar para chegar aqui, nós já estamos aqui. Vamos ficar aqui. Né? Então, a pessoa que tem a sombra, a preguiça. Alguém já se viu aí um pouco, já começou a se imaginar quem seja? Legal.
gente vai melhorar isso aí. Então, como o mundo vê cada pessoa? Olha aí a imagem. Então, como o perfeccionista é uma pessoa que segue as regras, é vista como uma boa pessoa. O 2, como é uma pessoa que cuida de todo mundo, é a pessoa amorosa. O 3, como é o realizador, é a pessoa eficaz. O 4, como é uma pessoa única, é a pessoa original, não tem outro igual. O 5, como é um investigador e conhece sobre tudo, tem muita informação, é uma pessoa sábia. O 6, como é uma pessoa assim, muito leal, presente, parceiro, né, camarada, é a pessoa leal. O 7, como é esse entusiasta, é a pessoa alegre, está o tempo todo feliz. O 8, a pessoa poderosa, é aquela pessoa que demonstra poder. E o 9 é a pessoa pacífica. Então é assim como o mundo está vendo essas pessoas e como elas querem se mostrar para o mundo. Vamos lá. Eu vou colocar já 2 imagens. Vamos olhar primeiro aí os instintos emocionais, instintivos, emocionais e mentais. As pessoas do ego 2, 3 e 4 costumam ser emocionais, movidas pelas emoções. Todos nós temos instintos, somos mentais e somos emocionais. Mas é mais preponderante as emoções no 2, no 3 e no 4. O crivo para vivenciar o mundo é muito mais notado pelas questões emocionais. Então é muito o que a pessoa sente. Essas pessoas, elas precisam, para fazer sentido às coisas, elas precisam do sentir, da emoção. Os 5, 6 e o 7, essas pessoas precisam do pensar. Elas entendem o processo do pensamento. Elas são mentais. As coisas fazem sentido pelo campo mental. E o 8, 9 e 1 são dos instintos, é do faro, é daquele instinto. A pessoa, por algum lugar, vem aquele impulso interno, o 8, 9 e 1. Então, por exemplo, adianta eu querer tocar o coração normalmente do 5? Vai ser difícil. Eu tenho que explicar as coisas para ele de uma forma racional. Da mesma forma, chegar para o 3 e para o 2 e tentar ir pelo intelecto. Fazer ele tomar decisão pelo intelecto. Ou tentar ser emocional ou mental com 8, 9 e 1. Eu tenho que criar um cenário em que o instinto dele encontre sentido naquilo. Tudo isso vocês vão ver que são ferramentas para OI. São ferramentas de PC. São ferramentas de como eu me comunico com o outro. São ferramentas de chaveco, balada. Vocês vão fazer diagnóstico. Por isso que eu falo, o caráter é importante para como usar isso aqui. Agora vai naquela figura onde estão as setas. O que eu quero que vocês entendam? Quando um ego ele está sob estresse, quando ele é desafiado, ele avança na seta. Agora, gente, é o pulo do gato, precisa de muita atenção para entender isso. O ego 1, quando ele é desafiado, o que desafia o ego 1? Ele não é o perfeccionista? Ele não é aquela pessoa que está precisando controlar o mundo das formas, manter as regras. Então, algo que o desafia nesse sentido faz ele se movimentar em direção ao 4. E ele adquire comportamentos do 4. Por isso que o ego 1 fala: ninguém arruma isso aqui igual eu, então eu vou fazer sozinho. O 4 não é individualista? Então é aquela pessoa que começa a arrumar, larga, vai para lá, deixa que eu arrumo. Porque ele não imagina que alguém vai fazer bem feito igual ele. Então ele vai lá e adquire a postura do 4, o individualista.
Agora, se ele sente, se ele fica à vontade, se aquilo do mundo das formas, das regras, das normas, está trazendo segurança para ele, ele recua na seta. Então ele vai lá e recua para o 7. E adquire a característica do 7, de entusiasmado. Então, para você entusiasmar uma pessoa perfeccionista, as coisas devem estar perfeitas. Aí ela se anima. Eu estou lá fazendo uma venda, convencendo uma venda para um ego 1. Eu identifiquei que a pessoa é ego 1. Eu chego lá no escritório dele, tem lá os livros. Aí tem um maior, outro menor, outro maior. Isso daí não é ego 1. Um ego 1 não põe uma organização de livros assim. Ele precisa pôr tudo em escadinha, direitinho, alinhado, design de interiores perfeito. Parece uma foto de capa de revista, um lugar que o cara está o tempo inteiro. Pô, suspeito ser ego 1. Um cara que tem tudo organizado. O jeito que ele senta, o jeito que ele... Ou seja, para essa pessoa, o mundo das regras é muito importante. O que que você vai convencer essa pessoa? Como que você convence um ego 1? Você falando do quanto, por exemplo, a empresa com a qual você trabalha tem regras muito rigorosas, que tudo é muito bem feito dentro da empresa, que é a empresa que mais segue as regras da SUSEP. Você vai jogando regra, perfeição. Você tem que ser pontual com essa pessoa, você não pode atrasar. Você fala do quanto essa empresa é ética. Tudo isso tem sabor para o ego 1. Que as pessoas que estão, né, que você é um life planner e vai seguir essa pessoa para poder fazer tudo aquilo que ele quer ficar bem feito. O bem feito é uma doçura para o ego 1. Que você está ali por isso, porque você quer explicar tudo certinho para ele. Aí você, o que você faz? Você está dando para ele o quê? Você está entregando, e aí ele recua, ele se entusiasma, ele vai lá para o 7, ele se anima de conversar com você. Mas você tem que desafiar ele. Aí você mostra para ele. Você percebe que existe se algumas coisas acontecerem na sua vida, você perde o controle? Desafiou ele. Aí ele vai lá para o 4. Por quê? Porque você vai mostrar onde as coisas estão bagunçadas na vida dele. Se ele adoecer, o que vai acontecer com a família, aquela coisa toda. Você vai mostrar que ele não tem o controle do perfeccionismo sobre algumas coisas. Mas você tem um produto que dá a ele mais poder no controle da vida. Aí ele quer ter essa individualidade preservada. E aí você consegue convencê-lo a comprar. O ego 2. O ego 2, quando ele é desafiado, ele avança nas setas. Então ele vai para onde? Ele vai para o 8. Ele adquire características de liderança. Por isso que o quê? Eu estou com 10 sacolas, você está com uma. Eu assumo, me dá aqui. Ele se torna meio mandão para assumir as suas responsabilidades. Porque ele quer o seu afeto, o seu carinho, a sua gratidão. Então ele assume lideranças. É aquela pessoa que você fala assim, quem pode fazer isso? Ele levanta a mão, ele nem sabe. Quem pode pular de paraquedas para mim hoje? Eu pulo. Não sabe nem pular. Vai lá, se esborracha, ele assume liderança sem saber. Porque ele quer o ato heróico para o outro. Mas quando ele está à vontade, ele sente que ele tem afeto e carinho, ele recua na seta e ele pode então ir cuidar das emoções particulares, que ele recua para o 4. Então ele volta para a individualidade dele. Como ele quer o afeto, você
reconhecer um 2. Você chegou no lugar, te ofereceu um monte de coisa, ele é muito anfitrião, ele quer te servir café, bolinho, quer um pingo de leite no seu café, ele está querendo fazer de tudo, senta aqui, olha, né, confortável, água gelada, a temperatura do ar está boa, né? E ele está ali cuidando de você. Nossa, que pessoa educada, me trata tão bem. Aí você, opa, tem coisa de ego 2 nessa pessoa. Aí você fala assim, você já imaginou que a sua família pode agradecer a você o resto da vida deles, mesmo depois da sua morte? Meu Deus. Vai ter um busto meu na sala, né? De gratidão, mesmo depois que eu morrer. Você fantasia o velório dele, onde as pessoas estão recebendo dinheiro e estão sendo gratas a ele. Então, ser generoso, né? Mesmo doente, moribundo, né? Sendo uma pessoa que carrega a sacola de todo mundo, mesmo depois de morto. Isso é muito agradável. E aí você desafia ele. Mas para isso, você precisa ter essa atitude, que é uma atitude que é dele. Então ele precisa ir para o 4. Que ele precisa fazer isso, é ele que precisa. Ego 3. Então lembra disso, sempre lembra. Sobre estresse eu avanço na seta. À vontade eu recuo na seta. Ego 3. Quando você desafia o ego 3, ele vai para o 9. O que significa isso? O poder dele de realização pacifica o mundo. É o Cristiano Ronaldo que vai bater a falta. Ele vai fazer o gol para o time dele estar em paz. Para a torcida estar em paz. O ego 3, não, deixa comigo. Meu MFB, fica tranquilo, eu sou o campeão. Vem com o pai, deixa comigo. Se ele é realizador mesmo, ele vai e faz. Ele vai e faz. Entende? Se ele ainda não está saudável, se ele ainda não tem as competências, ele vai fazer, vai inventar uma mentira e vai jogar a culpa no outro. Mas ele faz, ele é poderoso. Poderoso no sentido de competência. Quando ele está à vontade, ele percebe que ele é reconhecido, que ele é valorizado, então ele pode recuar para o 6 e adquirir ser uma figura de lealdade. Nos relacionamentos, um ego 3 só é fiel se ele se sente admirado o tempo todo. Se um ego 3 começa a perceber que não é admirado, não é elogiado, ele procura alguém de fora para elogiar ele. Porque é um impulso. É muito forte. É emoção. É como dar água a quem está no deserto. Então, todas essas dores originais, que nós vamos entender elas daqui a pouco, é uma questão de sobrevivência. Por isso que quando a gente entende disso, é mais fácil a gente perdoar, desculpar, porque a gente sabe que aquilo é uma dor profunda do ser humano. Que é um impulso inconsciente ainda de uma série de coisas da vida. Então você chega lá para vender por 3. Aí o cara tem lá medalha, troféu, placa de reconhecimento, 1 milhão de diploma na parede, diploma de pipoca de micro-ondas, diploma de corte, diploma de tudo. O cara tem ele mostra aquela, né, assim, o quanto ele é competente, né? Pessoa vaidosa, cheirosa pra cacete, tudo muito arrumado, alinhado. As grifes estão todas expostas, né? Não igual o 8 para mostrar poder, porque o 8 pode ser simples na maneira de ser, mas o 3 ele precisa mostrar que ele é o melhor. E aí, como que você vai convencer ele, sendo que ele é tão ensimesmado, como que você convence ele, né? Primeiro, você vai ter que mostrar o lugar da Prudential. A Prudential é uma empresa que é escolhida pelas pessoas que têm mais dinheiro no mundo para fazer um seguro de vida. Ela é
melhor empresa de seguro de vida do mundo. Ela é a empresa do capital aberto que tem uma das maiores empresas que sustentam o valor das suas ações. Valor, dinheiro, em primeiro lugar. São palavras de gatilho que traz esse 3 para quê? Para ele ficar à vontade, para ele querer ser leal a essa empresa. Para um 3, você não vai negociar com ele para fazer mais barato. Ele tem que contar para os amigos que ele é segurado pela melhor empresa do mundo. Igual o 1 é a empresa mais correta. O perfeccionista é a empresa mais correta. Para o 2 é a que mais paga benefício, que ajuda os outros. Para o 3 é a melhor. Aí ele se sente à vontade e volta para o 6. Aí você avança. Então você, né, vai ser reconhecido pela sua família, valorizado. Por você levar um plano. Para ele você tem que dar a sensação, não igual ao 2, que até depois de morto. Para ele você vai chegar e poder contar para a sua família que eles podem, que você é realizador, que você vai manter o seu custo de vida, o grau dos benefícios que essa família tem. Então você pacifica o seu mundo. Você é o herói. Você é o primeiro do pódio. O ego 4 é o original. Se você chegar para o ego 4 e falar assim, cara, esse é o produto que todo mundo quer. Puta, já era. Ele quer ser único. Perde a graça na hora para ele. Então, como que você identifica o ego 4? Pessoa muito calada, introspectiva. Ele não vai te receber. Você vai ter que passar por todo mundo até chegar nele. Ele não gosta de uma sala muito luminosa. Às vezes a sala dele é um pouco mais escura. Ele gosta de um ambiente mais lúgubre. Ele gosta de uma sensação um pouquinho mais melancólica. Quadros de natureza morta na parede. Aí tem lá umas coleçãozinhas de umas coisas ali. Aí você identifica, aí você percebe um ego 4 e fala, cara, pouquíssimas pessoas têm esse produto. Você não vai ver propaganda normalmente da Prudential na TV. É um produto muito original, muito personalizado. Puta, ele gosta. Algo que eu não vou no efeito manada, eu não vou na boiada. Porque eu não sou qualquer um, eu sou único. Aí você traz a ele o quê? Ele está se sentindo à vontade com você, ele recua na seta, ele volta para o 2. E para o 2, faz sentido para ele, quando ele é reconhecido como algo único, faz sentido para ele ajudar os outros. Então você vai ser o único na sua família que vai fazer um seguro desse. Você vai ser o único que pode, de fato, ajudar as pessoas da sua família. Então você trazendo esse pioneirismo de único, de primeiro, não de primeiro lugar como o mais competente, mas de primeiro porque é o único que habita aquele lugar. Aí ele avança para o 2, na realidade. Você estressa ele, você gera esse estímulo. E quando você recua ele, que ele está à vontade, ele vai para o 1 e quer fazer bem feito. Então ele vai dar atenção para você. Ele vai querer saber tudo, ele vai querer fazer bem feito, e aí ele vai fazer um bom plano. O ego 5. O ego 5, o que você tem que fazer? Como ele é o conhecedor, você já tem que trazer alguma coisa que ele desperte curiosidade. Você percebeu que é o 5 por quê? O 5 ele é meio, como eu falei, meio avarento. Uma pessoa que não gosta de gastar. Esse é difícil ter PA grande. Dificílimo. Mas você pega ele exatamente pelo ponto do quê? Que você não consegue fazer ele pensar após a morte dele. Você vende para ele pelo plano de doenças. Ele ter o risco iminente da escassez ficando doente. Aí ele está disposto a pagar muito.
E aí você tem que começar a trazer conhecimento que ele não tem. Porque a hora que você começa a trazer conhecimento que ele não tem, você começa a instigar ele, você estressa ele, você desafia ele. Aí ele avança para o 7. Ele se entusiasma com o conhecimento que você está trazendo. Então você tem que vir falando sobre histórias, né? Assim, como que você tem que trazer curiosidade sobre a empresa. Como que a empresa começou, a gênese, né? Como que ela passou pela Primeira Guerra, como que ela passou pela crise de 29, né? Qual que é a base dessa empresa, como que ela é no Japão, como que ela é nos Estados Unidos. Você tem que trazer conhecimento, você tem que começar a falar curiosidades, aí essa pessoa se anima. Porque aí a hora que você tem a energia do entusiasmo dele, aí você deixou ele à vontade, porque você prova que você tem conhecimento, que você não está falando qualquer coisa, aí ele recua na seta. E aí ele sim vai querer assumir a liderança adquirindo, tendo através do conhecimento uma ferramenta de liderança. Aí ele lidera a família. Ele assume isso ou lidera a empresa num plano de sucessão empresarial, se esse cara é um grande empresário. Aí você começa a trazer o quê? Mas é pelo conhecimento, é pela mente. O 6 é fácil. Por quê? Porque o 6 é só você falar assim, cara, você tem certeza que você não está com câncer? Fudeu o 6. Cabeça do cara, ele já é um pessimista, ele já acha que nasceu, vai morrer. Ele já sabe que vai dar ruim. Então, mexer com o medo dele, a sombra dele é o medo. Agora, quando você... E o 6, ele precisa de um guia, ele o tempo todo quer alguém para quem ele pode confiar. Ele precisa de alguém para confiar. Então, você mostrar que essa é uma empresa confiável, que é uma empresa que paga em 5 dias, que você já pagou, que você conhece. Aí você tem que contar uma história de algo que deu ruim, graças à prudência, aquilo, né, foi sanado. Ele precisa de sentir segurança. Aí ele avança para onde? Por 3. Aí ele realiza, ele faz, ele assina o contrato. E aí a hora que você mostra para ele que ele só vai ter a paz, ou seja, ele só recua para o 9, que é a pacificação, se ele assinar o contrato. Aí já era, ele assina, rapidinho. O 7. Lembra que o 7 é entusiasta. Se você começar com uma voz monocromática, aquela coisa, ele vai ficar puto com você, porque ele não gosta de monotonia. Você vai ver um cara agitado que não consegue ficar sentado na cadeira. Por exemplo, um ego 7 que possivelmente vocês conhecem, o Rezende. O Rezende é ego 7. Pede para ele dar uma palestra, ele não para, ele não consegue ficar em pé, parado. Ele vai para frente, ele vai para trás, vai para um lado, vai. Meu amigo, meu irmão. Rezende é um cara que está sempre animado, a coisa é mais gelada, é isso, é o wakeboard, aquela coisa o tempo todo na energia lá em cima. Energia 7. Agora, se você colocar ele para fazer uma rotina o tempo todo sem graça, ele pula fora. Então ele põe a energia do time dele o tempo todo lá em cima. Então, o que ele faz? Observa uma coisa. Só que quando ele está realmente entusiasmado, você percebeu que é uma pessoa inquieta, uma pessoa cheia de energia, uma pessoa fala alto, uma pessoa energizada, e você traz mais energia para ele, aí você mostra foto de PTC, foto de PIA, é uma empresa que, né, promove os seus, faz festa, faz isso, faz aquilo, né, aí mostra reconhecimento. Nossa, nossa, eu quero ir nessa balada, eu quero ir na balada da Prudência, sabe, aquela coisa, né? Aí você consegue ter a atenção dele, você estressou ele, você gerou esse nível de estresse positivo, ele vai para onde? Para o 1. Aí ele quer ver como que são as coisas bem feitas, você consegue ter a concentração dele. Você conseguiu ter a concentração dele porque ele está energizado, você volta para o 5. Ou seja, você faz ele recuar para o 5. O que significa isso? Ele vai querer entender o conhecimento daquilo. Ele vai querer prestar atenção no que você está falando. Então, o ego 7, você tem que estar prestando atenção o tempo todo nele, porque ele perde a concentração muito rápido.
Você precisa ter estímulo, você precisa de cor, você precisa o tempo todo bombardear ele de estímulo. Se você gerar um ambiente muito... vai sentar com um cara num lugar monótono, ele precisa de música, ele precisa de cor. É um cara que vai mexer no celular várias vezes. Se você não for interessante, se você não for entretenimento, o WhatsApp dele é muito mais interessante. Ele vai estar falando com você, tá. Ele está escutando porra nenhuma. Então você precisa fazer um stand-up para ele. Aí você movimenta a concentração dele. O 8 você tem que mostrar o poder da empresa. É a empresa mais poderosa do mundo no mercado de seguro. É a empresa que mais tem poder. E todos os grandes poderosos do mundo têm o seguro da Prudential. Então você tem que perguntar para ele se ele quer participar do clube ou não, dos poderosos. E se acontecer alguma coisa com ele, o quanto ele está sujeito a perder o poder que ele tem. Um cara desse tem uma mesa grande, uma mesa que põe você distante, a cadeira dele é mais alta que a sua, ele tem um trono, ele não tem uma cadeira. Ele gosta, ele vai te servir, mas ele não vai te servir igual um Ego 2, que ele te serve. Ele vai mandar alguém te servir, para ele mostrar que ele tem vassalo, que ele tem servo. Ele mostra como ele manda. Mas se ele percebe que você reconhece, e aí ele tem que perceber que você reconhece o lugar dele de poder. Que você é uma pessoa confiável, porque o 6 ele precisa de uma pessoa leal para ele se sentir seguro. O 8 precisa de uma pessoa leal para ele não mandar matar. Porque para ele quem não tem que morrer, não serve para estar perto. Então você tem que mostrar ser uma pessoa de confiança, para não colocar o poder dele em risco. Aí ele recua para onde? Para o 2, ele está à vontade. Recuando para o 2, ele se torna... Ele é aquela pessoa, quem reconhece meu poder e é leal, tem tudo. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Uma pessoa poderosa. E aí ele percebendo que é uma empresa poderosa, que você está ali, que você respeita o poder que ele tem, mas que você também está oferecendo poder, ele avança para o 5 e quer conhecer sobre o que você tem para falar. Aí para ele faz sentido. O 9. Você reconheceu que a pessoa é 9. O 9 normalmente ele não é que ele está mal arrumado. Ele gosta de estar confortável. Para o 9, conforto é muito importante. Então, enquanto o 8 vai ter uma cadeira poderosa, um trono, o 9 quer uma cadeira fofa, que não estimula ele a sair da cadeira. Ele gosta de ficar parado. Então, se você chegar para o 9 e falar assim, cara, se acontecer alguma coisa, você vai ter que trabalhar, puta que pariu. Não quero fazer isso na minha vida. Onde que eu assino isso? Né? Porque, não, eu já fiz muito, agora eu quero, né, eu fazer o mínimo. O 9 é a lei do mínimo esforço. É a lei, o 9 que é o mínimo esforço. Então você gerou um movimento de que vai ter que se esforçar, aí ele avança para o 6, aí ele quer o quê? Ele quer essa lealdade, ele quer a segurança da paz dele. Aí ele pode recuar. Se você tem uma ferramenta que dá a ele a chance. O 9 sempre vai ser trabalhador se ele puder ter o ócio. Ele volta, ele recua para o 3, ele se torna um realizador. Mas o prêmio por exemplo, o prêmio do 3 é o quê? É o pódio. O prêmio do 9 é o puff. Aquele lugar que na hora que você entra parece uma areia movediça que você não consegue sair dali. O 3 que é o holofote. O 9 que é né, musiquinha de água, né, uma fonte ligada, né? Ninguém muito animado perto, porque senão vai que tem uma ideia de fazer alguma coisa.
Então, vamos ficar quietos, né? Então, você, através desse conhecimento, você pode conversar. É uma torre de Babel as personalidades. O que eu quero que vocês entendam agora? Temos aí que 10 minutos. Para que cada um, imagine que cada ego é um avião. Para que todo avião consiga estabilizar voo, ele precisa das asas. Quem são as asas? Os números laterais de cada ego. Então, olha o 1. Ele tem uma asa 9 e uma asa 2. Então, para ele se movimentar, o 2, o 1, precisa do 9, da energia 9, comportamentos 9 e comportamentos 2. O que significa isso? Ele não é o perfeccionista? Para ele, a paz só se manifesta por aquilo que é perfeito. Por aquilo que está ângulos retos, está tudo certo, está tudo encaixado, está dentro da regra. Então ele entende que o modo dele, ele vai adquirir uma busca de pacificação através das regras, das normas do perfeccionismo. E ele é capaz de querer arrumar o mundo do outro, o 2 está sempre olhando para o outro, porque o mundo do outro é vizinho do mundo dele. Então ele quer arrumar as suas coisas, não porque ele gosta de você, para você não incomodar ele. Então ele tem uma casa bonita lá, tudo arrumadinho. Aí do lado tem um ego 4, que não cuida muito da casa, ele gosta de umas imagens meio outono, cheio de folha no chão, não rastela. Esse vizinho ego 1 de um vizinho ego 4 sofre pra cacete. Por quê? Porque ele deixa as coisas meio sujas. Por quê? Porque aí dá poesia, chega, dá aquela melancolia, assim, nossa, vontade de cortar os pulsos agora. Né? Deixa eu pôr aqui uma ópera, vamos sofrer, beber um conhaque e sentir a dor da existência. E um querendo matar ele, com raiva, com ira, xingando. Por quê? Porque o cara não rastela nem a porra do jardim. Então, o um é capaz de ir lá tocar, ó, vou limpar seu jardim. Não por generosidade, mas por quê? Porque é vizinho, tá? A imagem atrapalha a imagem dele perfeccionista. Entendeu? E às vezes o ego 1 é isso, como a sombra dele é a ira, para pacificar o mundo, ele quer explodir o mundo. Né? Meio Thanos, né? O estalo, todo mundo morre, pronto, pacificou o mundo. Acabou. Né? O 2 tem asa 1 e asa 3. Então o que é a asa do 2? Ele quer fazer tudo perfeito para o outro. E ele quer ser realizador para o outro. São as asas do 2. O ego 1 e o ego 3. Então ele adquire comportamentos, né? Ele tem atitudes que ele pega do 1 e pega do 3. Ele passa a ser um realizador e uma pessoa que faz as coisas bem feitas para o outro. Para quê? Para receber a gratidão. O 3, ele tem asa 2 e asa 4. Então, por um lado, ele quer ajudar o outro, né? Ele faz pelo outro, para quê? Para receber o holofote, o aplauso, não necessariamente a gratidão, mas a admiração. E ele quer ser único como campeão. Campeão é único. É o lugar de um só. Mesmo num time, meu time é campeão, só que eu sou o capitão. Quem levanta a taça sou eu. O ego 4, ele tem uma asa 3 e uma asa 5. Então ele quer ser reconhecido e admirado por ser único, ao ponto de ter conhecimento sobre coisas que só ele tem. O ego 5, ele tem uma asa 4 e uma asa 6. Então o que ocorre? Ele tem uma asa que ele é a pessoa que mais tem conhecimento sobre alguma coisa. Ele é único, ele quer saber as coisas que só ele sabe. E ele quer se sentir seguro pelo conhecimento. O que traz segurança para ele é o conhecimento, que é o 6, que é o leal, o guardião, aquela pessoa que precisa sentir segurança. O conhecimento é que traz segurança. O 6, que é uma asa 5 e uma asa 7. Então, a asa 5 do 6
ele quer ir em busca do potencial de dar errado pelo conhecimento. Ele vai em busca da chance de dar ruim. Então, ele quer estudar até achar o problema. Por exemplo, é muito bom ter um ego 6 trabalhando na Prudência como uma pessoa que avalia se a pessoa pode ser cliente ou não. Ah, esse daqui tem uma unha encravada. Não, está na beira da morte, não pode ser cliente. Quer saber, unha encravada vai inflamar, vai subir para o cérebro, vai explodir a cabeça do cara, é prejuízo para nós. Entendeu? E ele tem uma asa 7, que o quê? Ele quando ele sente que ele está próximo de pessoas que ele confia, ele é entusiasmado. Então, ele é um camarada, é aquela pessoa que está com pessoas boas, dá a sensação de segurança, e aí ele é sempre parceiro. O 7 tem asa 8 e asa 6. Então, o 7, ele usa a liderança dele para fazer a festa, entendeu? E quando a festa começa a ficar ruim, ele procura outra. E ele tem a asa 6, né, como a figura também, que é sempre parceira para arrumar uma festa. Ele está sempre pronto para arrumar uma bagunça. Você precisa de um ele vai ser leal, ele vai te levar, ele te busca em casa, ele faz tudo para ir para a festa. Entendeu? Para trabalhar, se for meio sem graça, não. Mas para fazer uma farra, pode chamar. Que ele vai do outro lado do mundo, né? Ele é leal, ele é parceiro. Né? O ego 8, ele tem asa 7 e asa 9. Então, o que acontece? Ele quer expressar o poder dele, então, ele, pela luxúria dele, ele faz as festas mais mirabolantes, né? Ele faz as coisas mais poderosas, né? Para expressar o poder dele. E ele gosta que o poder dele seja a paz da aldeia. Durmam em paz, porque eu estou aqui. Eu sou poderoso. Então, quem é leal a mim, né? Pode dormir tranquilo. E o 9, ele tem asa 8 e asa 1. O que significa isso? Ele quer ser um pacificador, né? Também assumindo liderança sobre decisões. Então, ele quer tomar decisões para pacificar, por isso que ele é o mediador, ele é um ouvinte, ele é um ouvidor das coisas para aconselhar e para orientar as pessoas a ficar em paz. E ele gosta de que essas coisas estejam razoavelmente arrumadas para que o conforto dele se apresente. Então, ele quer conviver com as coisas razoavelmente organizadas para ele não ter trabalho. Então, ele deixa razoavelmente as coisas. Perfeito, não. Por quê? Porque aí dá trabalho demais deixar perfeito. É mais ou menos, pega tudo, joga no armário e fecha a porta. Beleza. Bora dormir. Entendeu? Bora dormir. Põe a louça dentro da pia e põe uma tábua de cortar por cima que ninguém vê nada. A sujeira deixa. O 9 costuma deixar a sujeira para baixo do tapete, mas aparentemente está tudo bem. Vamos descansar, porque a vida é trabalhosa. Entenderam? Então ele usa as asas. Tem muita coisa dentro disso ainda. É um bombardeio de informações, eu sei disso. A tarefa de casa que vocês fizeram, o nosso treinamento é uma coxa de retalho. Eu vou entregando retalhos para no final a gente fechar a coxa. Combinado? Tarefa de casa. Se identificar dentro disso e se identificar as pessoas com quem você mais convive dentro disso. E começar a exercitar uma comunicação mais assertiva quanto a esses recursos. Combinado? Beijo para vocês. Obrigada. Obrigado, Tchau, gente. Wagner. Bom dia. Tchau, gente. Valeu, Magnão. Obrigado. Wagner, calma, deixa eu perguntar uma coisa para fazer exercício. Pergunta. A gente pode se identificar com mais de um arquétipo, né? Como é que você chama? Não é arquétipo, Pode ser arquétipo também. Pode ser. Como é que a gente, por exemplo, eu me identifiquei com 2. Como que eu sintetizo que um é mais forte do que o outro? Ou não preciso? Pontuo os 2 no exercício. É o seguinte, você vai, como eu falei, tem as setas e as asas.
Às vezes, teus comportamentos estão relacionados ou porque você está fazendo mais uso de uma seta ou de uma asa. Você tem que ver o que é primordial para você. O primordial para mim é o perfeccionismo, as regras. O imprescindível para mim é o carinho, o afeto do outro. O 3 é o reconhecimento. O 4 é o ser único. O 5 é eu ter conhecimento. O 6 é as coisas estarem seguras. O 7 é a festa da vida e os prazeres da vida. O 8 é o poder. Ou o 9 é a paz. A pacificação e a tranquilidade. Como eu vou agir para ter tudo isso? Eu posso usar seta ou asa. E tudo ao mesmo tempo. Mas eu sou... Até os 18 anos nós definimos como um só. Que é a busca essencial da nossa vida. No próximo encontro nós vamos entender por quê. Até lá. Show. Ô Vagnão, tem na internet aí uns testezinhos de enneagrama, você acha que é furada? Não é furada, mas eu não faço, por favor. É para tentar buscar dentro do que a gente entendeu, em vez de fazer o teste. Eu vou dar para vocês em PDF o melhor livro de enneagrama que eu já li, e eu já li vários. Eu vou dar ele para vocês, vai em PDF. Tá. Mas assim, eu peço a vocês assim, vai no meu ritmo, por enquanto. Eu estou construindo uma coisa, tá? Beleza, entendi. Depois vocês seguem, vocês vão ter a vida inteira para pesquisar sobre tudo, fazer todos os testes. Mas, por enquanto, vamos pegar dentro dessa essência que eu estou passando. Não é uma obrigação. Claro, se vocês quiserem, pode pegar e fazer o teste. Eu estou fazendo um pedido para que me facilite a construção do conhecimento de vocês. Tá bom? Fechado. Beijo. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, bom dia, pessoal. Ah.